Boas-vindas a esta análise trazida até aqui pela Ford College. Construindo em cima da nossa lição anterior, onde a gente mergulhou em como estimar e explicar custos, o grande foco de hoje é entender como a mudança do GAS para unidades de computação simplesmente reescreve todo o projeto de engenharia. E olha, não é só uma mudança de nome, tá? É uma mudança completa de mentalidade. Vamos direto ao ponto. O nosso roteiro hoje é super direto. Vamos passar por modelos de custo, refatoração na prática, o impacto na arquitetura, implantação e testes, como ter aquela conversa com os stakeholders e, claro, os próximos passos. Começando pela nossa primeira parada, modelos de custo, e essa verdadeira mudança de paradigma na hora de contabilizar os recursos. Para entender tudo isso, a gente precisa estabelecer logo de cara a diferença fundamental entre a Ethereum Virtual Machine e a Solana Virtual Machine. Pense no gás da EVM basicamente como um imposto por operação. É como aquela ida ao supermercado onde cada item que a gente coloca no carrinho adiciona um valor na conta final. Já as unidades de computação da SVM funcionam como um orçamento fixo e estrito. É literalmente como um rodízio liberado de churrasco, só que com um limite de tempo cravado de 60 minutos. Dá para consumir o quanto a gente aguentar paralelamente, mas quando o tempo acaba, acabou, o prato é retirado. Essa diferença, no fim das contas, muda absolutamente todos os incentivos de design. E é exatamente por causa desses modelos tão distintos que precisamos adotar a regra da estimativa dupla. O que isso significa na prática? Significa que a gente sempre tem que avaliar duas coisas. Primeiro, o quanto um passo extra adiciona localmente ao custo. E segundo, se a transação inteira ainda cabe debaixo do teto global daquele orçamento. Afinal, não dá mais para focar apenas em economizar centavos em uma única operação, se o pacote inteiro vai ser barrado logo na porta de entrada, certo? O que nos leva à seção 2. Refatoração na prática. Vamos ver como fica a reescrita de um fluxo de cunhagem ERC20. Pensemos em fluxo clássico de cunhagem de um token ERC20. A pergunta de $1 milhão é: o que acontece quando um hot loop, aquele laço de repetição intenso, atinge de frente um orçamento de computação fixo? Bom, no ambiente EVM, o instinto seria correr para fazer micro-otimizações nos opcodes, mas sobre o orçamento estrito da SVM, se o limite for ultrapassado, o lote inteiro simplesmente falha. Ele bate no teto da transação e gera uma falha catastrófica. Não tem meio termo. Então, como a gente escapa dessa armadilha? O novo manual de refatoração exige 3 passos bem claros. Passo 1. Dividir lotes massivos em pedaços muito menores, adicionando pontos de verificação que sejam seguros para repetição. Passo 2. Tirar o peso da rede e mover validações complexas, tipo KYC, para fora da cadeia. A gente faz a checagem off-chain e passa apenas a atestação para minimizar a lógica de ramificação. E o passo 3. Consolidar. A gente faz a pré-leitura dos dados e agrupa as escritas de estado em um bloco contíguo. É organização pura, um verdadeiro ganho de eficiência espacial. Avançando para a seção 3, impacto na arquitetura. É aqui que o custo granular bate de frente com os limites de transação. Olha só, essas estratégias de refatoração acabam puxando implicações arquitetônicas muito mais profundas. Enquanto o desenvolvimento clássico na EVM favorece espremer o armazenamento ao máximo e fazer micro-otimizações naqueles loops, a arquitetura na SVM pede uma abordagem totalmente diferente. Aqui, a regra do jogo é dividir fluxos, forçar a execução paralela e, acima de tudo, garantir reconciliações seguras. A mentalidade deixa de ser como eu deixo isso menor e passa a ser como eu processo tudo isso ao mesmo tempo e de forma 100% segura. E o coração dessa nova arquitetura é um conceito super importante, o ponto de verificação idempotente. Basicamente, ele muda de quem é a culpa na hora de tratar erros. Em vez de depender de uma reversão atômica simples, aquela situação onde tudo falha e o estado volta ao zero, a gente passa a gerenciar conclusões parciais seguras. Se algo der errado no meio do caminho, o sistema simplesmente tenta de novo, sem o menor risco de duplicar mudanças de estado. É literalmente como salvar o progresso de um jogo de forma totalmente segura a cada nova fase concluída. Chegamos na seção 4, implantação e testes. Vamos falar sobre gatilhos de regressão e testes de caos. Com toda a arquitetura redesenhada, faz sentido que as metodologias de teste também precisem de uma adaptação radical. No modelo EVM, a gente se acostumou a implantar funções pequenas de forma incremental, sempre de olho em possíveis picos no preço do gás. Mas a grande pegadinha agora é a seguinte: como os limites de computação da SVM, aquele exato mesmo código que roda perfeitamente bem para entradas pequenas pode simplesmente colapsar e quebrar por completo quando for lidar com lotes de casos extremos. É uma mudança e tanto. Isso significa que o esforço de engenharia tem que mudar de foco urgentemente. Temos que dar adeus àquela obsessão apenas por microbenchmarks de opcodes. A nova fronteira agora são os testes de caos.
A equipe precisa emular tamanhos de lotes de pico, criar perfis para layouts de contas incomuns e rodar os piores cenários de transação possíveis muito antes do código chegar em produção. E claro, monitorar o gráfico de chamadas de ponta a ponta agora deixou de ser um luxo e virou regra absoluta. Seção 5. A visão dos stakeholders. Ou seja, como comunicar previsibilidade e risco sem causar pânico. Como engenharia não acontece no vácuo, essas realidades técnicas que a gente acabou de ver precisam ser traduzidas para o mundo dos negócios. O discurso precisa evoluir. No mundo EVM, a conversa geralmente girava em torno de cotar o custo marginal de uma nova funcionalidade e focar naquele custo médio. Mas no ecossistema SVM, o papo é outro. É sobre faixas de risco. É fundamental sentar e explicar qual o desempenho típico, o que de fato acontece com o sistema quando ele está sob uma carga super pesada e quais são as estratégias de repetição. No fim das contas, a grande narrativa para quem patrocina os projetos tem que girar em torno da previsibilidade do sistema e de como mitigar o risco operacional naqueles temidos picos de tráfego. Aquela ideia antiga de tentar cravar uma etiqueta de preço única e fixa para a transação deixa de ser o foco principal. O verdadeiro objetivo agora é garantir que as expectativas sejam definidas de forma realista e transparente desde o primeiro dia de projeto. E para fechar, seção 6. Próximos passos. Vamos preparar o terreno para a nossa análise comparativa. Para encerrar este módulo e deixar tudo pronto para a análise que vem por aí, temos alguns passos bem claros para executar. As prioridades imediatas são atualizar as pipelines de integração contínua para aguentar testes de carga pesada, gerar aqueles perfis de custo duplos que comentamos e documentar 3 mudanças de design específicas para o nosso próximo mergulho comparativo. Além disso, a gente já precisa identificar 2 tópicos fundamentais para investigar na sequência. Se a gente pudesse destilar tudo isso em uma única verdade fundamental da engenharia, seria esta: as decisões de design mudam de forma perfeitamente previsível no exato momento em que a unidade de contabilização por trás delas muda. Basicamente, mudou a forma de cobrar, obrigatoriamente muda a forma de construir. É simples, direto e absoluto. Esta análise foi uma apresentação trazida até aqui pela Forge College. E para continuar essa jornada de aprendizado e mergulhar ainda mais fundo nessas mudanças de arquitetura que estão moldando o futuro da Web3, não deixe de acessar forge.college. Fica aqui a reflexão. Se o código antigo agora quebra sobre novos orçamentos fixos, o que a arquitetura atual de um projeto vai revelar quando os limites de computação forem realmente levados ao extremo? Fica o questionamento. Um grande abraço e até a próxima análise.